Qual foi o prêmio dado ao herói que salvou mais de 14 milhões de vidas? Ora, você diria, condecoração, medalhas, reconhecimento e homenagens por parte do governo e da sociedade. E eu, triste e indignado, lhe digo: preconceito, perseguição, humilhação, impedimento ao trabalho, castração química, condenação por indecência e, por fim, suicídio e morte. O homem que, com sua máquina, ajudou a pôr fim na guerra de Hitler, recebeu tudo isso de uma Inglaterra preconceituosa, intolerante e homofóbica. Isto tudo aconteceu no século XX. E acredite, hoje, em pleno século XXI, a homofobia ainda acontece. Se revela, agride, ofende e não respeita quem só quer ser o que é. Café com TI. Olá, amantes da tecnologia. Eu sou o César Lima e hoje o canal Café com TI homenageia Alan Matheson Turing. Foi matemático e cientista pioneiro no campo da inteligência artificial, tornando-se referência mundial como o grande nome no campo da ciência da computação. Com ideias e projetos visionários considerados revolucionários para a época, suas contribuições foram muito importantes para o desenvolvimento do sistema de computadores que utilizamos hoje. Filho de Julius Matheson e Ethel Sarah Turing, nasceu em 23 de junho de 1912 em Paddington, Londres. Durante sua infância, foi um garoto dono de uma mente lógica e autônoma, que já demonstrava paixão pela ciência, testando suas próprias experiências primitivas de química. Aos 13 anos, ingressou na Sherborne School, conceituada escola da capital inglesa. Nesse período, Turing se dedicava à corrida, seu esporte favorito, e também adorava ler conteúdos sobre matemática e física. Alan Turing tem uma das biografias mais magníficas da história da ciência da computação. Ainda jovem, foi herói de guerra. Graças a Turing, a Inglaterra conseguiu decifrar mensagens do exército alemão durante a Segunda Grande Guerra. Para fazer isso, Turing basicamente precisou desenvolver tecnologias que ainda não existiam. Naquele tempo, os alemães usavam uma máquina especial chamada Enigma. Era como uma máquina de escrever. O operador batia na tecla referente a uma letra, porém a máquina selecionava letras diferentes, seguindo um código pré-estabelecido na máquina. Os alemães usavam essa máquina para se comunicar um com os outros. Quem interceptasse essas mensagens não teria mais que um texto sem sentido. Com sua equipe, Turing fez uma máquina capaz de decifrar as mensagens alemãs. Calcula-se que a invenção de Turing fez a guerra terminar 2 anos antes, salvando muitas vidas humanas. Ajudar a encerrar a Guerra Mundial foi apenas uma das coisas que Turing fez na sua vida. Ele publicou um dos textos mais fundamentais da ciência da computação. Nesse texto, Turing levanta uma pergunta que poderia parecer sem sentido na década de 50, mas que com o passar do tempo se transformaria em um dilema real. A pergunta era: máquinas podem pensar? Para responder isso, ele elaborou um teste. Suponhamos que uma pessoa representada por P use um computador para fazer perguntas. Na outra ponta, há uma máquina representada por M e um operador humano representado por O. A máquina M e o operador O se alternam para responder à pessoa P. A máquina M passaria no teste de Turing se a pessoa P não soubesse mais distinguir a resposta da máquina da resposta do operador.
Uma máquina precisa ter algumas características para passar nesse teste. A máquina deve usar uma linguagem natural para responder às perguntas de uma pessoa. A máquina deve demonstrar conhecimento em suas respostas. A máquina deve ser capaz de formular essas respostas automaticamente. A máquina deve aprender automaticamente. O mérito de Turing é resolver com ciência numa dúvida que nasceu na filosofia. Muito antes de Turing, filósofos importantes já pensavam nesse assunto. Um exemplo é de René Descartes. Em 1637, mais de 300 anos antes do teste de Turing, Descartes escreveu o Discurso do Método. Aqui o filósofo questiona: quantos autômatos poderão ser produzidos pelo homem? Podemos facilmente compreender que uma máquina pode ser concebida para proferir palavras e até mesmo emitir respostas e ações humanas, mas ela nunca conseguiria reorganizar seu discurso para responder apropriadamente tudo o que é dito em sua presença. Embora negue possibilidades que hoje parecem mais próximas, essas declarações de Descartes certamente é um dos momentos mais visionários da história da filosofia. Se pararmos para pensar que em 1637 a coisa mais próxima de um robô que Descartes poderia conhecer era um relógio cuco em sua parede. E ainda assim, Descartes previu algo parecido como o Cleverbolt, sistema capaz de emitir respostas para nossas perguntas, mas que é incapaz de reorganizar o que ele diz para fazer sentido diante de tudo que você pergunta. Turing levou a reflexão sobre a inteligência das máquinas a um novo nível, mas nunca recebeu o reconhecimento merecido. O mundo vivia a Segunda Guerra Mundial com Adolf Hitler disseminando medo. O exército nazista mantinha a alta confidencialidade de suas mensagens telegrafadas, codificadas por uma máquina chamada Enigma. Em 1939, o exército britânico convoca Alan Turing secretamente para o desafio de quebrar os indecifráveis códigos alemães. O matemático obteve sucesso na missão ao projetar e ajudar na construção do Colossus em 1943. A máquina que deu vantagem decisiva para interpretar as mensagens e abater os submarinos inimigos. O mecanismo era composto por 8 grandes gabinetes de 2,3 metros de altura, divididos em 2 seções com 5,5 metros de comprimento, que possibilitava a leitura de 5.000 caracteres por segundo. Foram produzidas 10 unidades do Colosso durante a participação de Turing no projeto, que se manteve confidencial até a década de 1970. Turing era homossexual em um lugar e em uma época que isso era proibido por lei. Turing declarou ser homossexual e essa informação causou sua condenação pelo crime de indecência no ano de 1952. Foi oferecida liberdade a ele, sob a condição de tomar injeções de hormônio. Turing se submeteu ao tratamento, passando por uma castração química, mas a partir de sua condenação por homossexualismo, perdeu seu trabalho, ficou vetado de participar dos estudos sobre computadores. O cientista sofreu muito com essa restrição e também com os efeitos colaterais do tratamento. 2 anos depois, toda essa injustiça fez com que ele se suicidasse, envenenado por cianureto. Seu corpo foi cremado em 12 de junho de 1954. O inquérito na época apontou que foi cometido suicídio. Porém, biógrafos e estudiosos concluíram posteriormente que Turing sofreu de grave intoxicação cumulativa pelos remédios que tomou durante o cumprimento de sua pena. Demoraram mais de 50 anos para que as autoridades inglesas reconhecessem o tamanho da barbárie cometida contra Turing. Em 2013, depois de uma petição,
o primeiro-ministro inglês Gordon Brown e a rainha Elizabeth II assinaram um documento reconhecendo o erro histórico. Essa atitude incentivou a aplicação da Lei de Turing em 2017, concedendo indulto e perdão legal aos 50 mil homossexuais condenados naquela época. Segundo John Sharkey, parlamentar inglês, a injustiça cometida contra Turing é corrigida agora com esse perdão. Penso que esse seja o fim de uma parte dos atos de crueldade cometidos contra os homossexuais. No túmulo de Turing contém as seguintes escrituras: Alan Matson Turing, 1912-1954, pai da ciência da computação, matemático, lógico, decifrador de código em tempo de guerra, vítima de preconceito. O trabalho de Turing inspirou gerações de pesquisadores, no que os cientistas chamaram máquina de Turing. Hoje nós o chamamos de computadores. Bem, eu vou ficando por aqui. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para receber notificação sobre novos conteúdos no canal. Nos ajude a manter o canal. Ele foi criado com carinho para você. Café com Gay.